Correção da prova, menção 2. Pessoal, cada coisa que você não entender, eu volto quantas vezes for necessário até que você entenda, tá? Então, isso aí faz parte, se está na prova, é porque é parte importante da nossa disciplina, não dá para você abrir mão disso, tá? Então, se você, professor, não entendi, mas deixa rolar, não, volta que eu volto quantas vezes for necessário, tá legal? Então, vamos lá. Correção da prova, o vídeo, né? O vídeo, só para a gente ver, eu não vou passar o vídeo aqui, até porque você não iria ver o som, mas o que acontece? O vídeo, né? O Rick, que é o dono da loja, né? Esse cara que está aí, ele vai e aparece uma pessoa com o livro dos Mormons. Então, o objeto da negociação, obviamente, até como dito aqui no próprio coisa, é o livro dos Mormons. Eu não perguntei o objetivo da negociação, eu perguntei qual o objeto da negociação. Teve aluno, pouquíssimos, mas que entenderam o objetivo da negociação. Não é o objetivo da negociação, é o objeto. Se fosse o objetivo também, qual é o objetivo? O objetivo do vendedor é a venda do livro, né, do livro dos Mormons, e o objetivo do comprador qual é? A compra do livro dos Mormons. Né? Se quem fosse comprar não quisesse comprar, ele não iria comprar. Então, o objetivo dele era comprar aquele livro. E o objetivo do vendedor é conseguir o máximo de dinheiro possível na venda daquele livro. O comprador comprar pelo preço mais baixo possível. Tá? Então, esse é o objetivo da negociação. A gente vai falar, né, com base nesse exemplo, né, o vendedor, logo no início, fazem uma entrevista com o vendedor e perguntam quanto é que ele quer no livro. Aí ele dá um valor que ele queria. Esse valor que ele queria é o alvo da negociação dele. Por ser o alvo da negociação dele é a Mapan. Tá? Então, e eu pedi para você não precisar usar dólar nem usar decimal. Então, você vai colocar só o valor. Né? Teve gente que botou decimal em americana, que é uma vírgula, né? Botou decimal, não botou o ponto americano, que é a vírgula. Teve gente que não botou ponto, que era o certo. Teve gente que botou ponto, teve gente que botou dólar, não sei o quê. Aí, por conta disso, eu tive que fazer tudo. Estou demorando mais a corrigir, que não está igual a resposta padrão, que seria, né, só 25 mil. Com base no vídeo de exemplo, qual o valor da Mapan? Opa, eu acho que esse daí já está, né? Previamente era 3, não era essa não, perdão. Isso aqui eu acho que está... Deixa eu pegar aqui. Vou voltar, já está até aqui. E a 3 eu acabei, provas, negociação, opa, não, essa aqui não. Um instantinho, tá, pessoal, que eu peguei a prova, fiz agora à noite a prova. Tá, 3. Ficou bem grande, né? Tá bem grande, tá certo. Isso. Tem que diminuir aqui, senão não vai dar. Está repetido, por isso que eu repetiu a questão na hora de copiar. Assim, beleza. Então vamos lá, beleza? Então, agora está legal. Então, a terceira, ainda referindo ao vídeo de exemplo, na referida negociação, o comprador chamou uma pessoa, né, para verificar a autenticidade do livro, qual seria o preço do mercado, sendo essa uma tática utilizada em negociações. O nome da tática, né, está lá a tática, a gente já falou sobre isso. E na última, uma questão de múltipla escolha, né, se era um ganha-ganha, se era um ganha-perde, se era um perde-ganha, se era um perde-perde. Bem, primeira, né, com base no vídeo de exemplo de negociação, qual o objeto da negociação? Até o título do livro diz, ó, o título do vídeo diz, o livro de Mormon. Você podia botar o livro de Mormon, o livro dos Mormons, você podia botar o que, né? Mas o objeto da negociação deveria ser o título do vídeo. Então, isso aqui foi meio a cor do cavalo branco de Napoleão. Uma questão que eu dei para você para saber se você estava atento, né, na prova. Então, a resposta correta é o livro de Mormon. Se você botasse o livro dos Mormons, o livro, eu estava aceitando também, o livro eu estava botando 3 dos 5 pontos, que era cada uma que valia 5 pontos. Então, se fosse só o livro, porque está definido o livro de Mormon aqui, está definido o texto. Então, o ideal é você colocar o livro de Mormon ou o livro dos Mormons, que seria um livro específico. Tá? O objeto de negociação, você tem que conhecer. Então, é certo que você saiba qual é o objeto da negociação. Com base no vídeo, né, no exemplo de negociação, o valor da Mapan, definido previamente pelo vendedor do objeto da negociação, poderia ser 25.100 pontos, né, como eu falei para você, para descartar. Poderia ser 25.100 pontos, né, ou eu pedi senha decimal, poderia ser com
sem isso aqui, né? Poderia ser com ponto, sem ponto, né? Mas o ideal é que fosse 100,00, tá? Sem usar decimais, tá vendo? Sem formar dólar. Então, a resposta seria essa. Claro que eu aceitei. Teve um aluno que colocou só 25, né? 25 não era 25 mil, mesmo assim eu dei alguma coisa, tá? Então, quer dizer, eu vi que ele entendeu, só botou errado, né? Então, isso aí também a gente tem que ter um. Agora, como a correção é automática do formulário, o formulário aceitava 25 mil com ponto, 25 mil com vírgula, mas não aceitava nem com 00, nem com dólar na frente, tá? Eu botei, eu acho que 6 opções de resposta, e aí, se botou errado, botou 25, o certo era o formulário não dizer que estava errado, mas eu olhei uma por uma, por isso que eu estou demorando a corrigir. Aí eu vi que estava errado, já dei alguma coisa para a pessoa. Ainda se referindo ao vídeo de exemplo, na referida negociação, o comprador chamou uma pessoa, que é, inclusive aqui ele está falando, está chamando a Rebeca, e quando aparece ela, aparece o nome dela embaixo, Rebecca Romney, né? Para verificar a autenticidade do livro e qual seria o seu preço de mercado, sendo essa uma tática utilizada em negociações. Qual o nome da tática? A tática, obviamente, né, é solicitar a ajuda de um especialista, é o nome da tática. Você poderia botar, chamar um especialista ou usar um especialista. Se tiver a palavra especialista, eu considerei. Mas o certo, o nome da tática é solicitar a ajuda de um especialista, né? Então, teve até uma pessoa que colocou isso, foi legal que a pessoa até foi além. Ela colocou que, apesar disso, acabou o especialista ainda a favor do comprador. É aquilo que eu falei para você, o especialista ele não quer se queimar, principalmente na televisão, né? Então, ele vai dizer o quê? Ele vai dizer a verdade, né? Porque se ele for pego numa mentira, ele deixa de ser especialista e passa a ser um mentiroso, né? Então, mesmo querendo ajudar o vendedor, que foi quem chamou, né? O comprador, que foi quem chamou, mesmo querendo ajudar ele, né? Tem coisa que o cara não pode fazer, não pode dizer que o livro vale, esse livro vai custar $100. Não podia dizer, um livro que custa muito caro, um livro raro, raríssimo, né? Foi da época do visionário lá da igreja, então, dos americanos. Então, quer dizer, isso foi uma peça importante da história americana, e por isso o valor tão alto, né, de negociação. O vendedor, por sua vez, ele já tinha feito sua pesquisa, então você vê que o valor estava muito próximo, né, o valor que o vendedor queria para o valor que foi oferecido, né, foi falado pela especialista. Então, quer dizer, o vendedor também tinha um conhecimento ou buscou esse conhecimento, né? Ainda com referência ao vídeo de exemplo, no caso da referida negociação, devido aos aspectos relacionais demonstrados, eu estou falando sobre essa negociação, não estou falando sobre essa questão, eu só estou falando sobre essa negociação, tá? Por eu estar falando sobre essa negociação, ela foi do tipo ganha-ganha, onde as pessoas tentaram, né, conseguir o melhor, ou seja, falou, olha, eu preciso que seja isso, que eu preciso ter uma margem para vender, você entende isso. Então, houve o quê? Cada um expôs o seu lado, chegaram a uma conclusão, sendo ela uma ganha-ganha. Não foi exatamente quanto o vendedor queria, né? Nem foi exatamente quanto o comprador queria, chegaram no meio termo e fecharam a negociação, claro que mais próximo ao que o vendedor queria, mas por causa da raridade do item, etc., foi o tipo, a gente pode qualificar essa como ganha-ganha. A quinta, muita gente errou. E eu vou te falar, muita gente não, algumas pessoas erraram, não foi muita gente, eu corrigi só metade, né? Mas o que aconteceu? O que a pessoa não sabia, teve até uma pessoa que falou, eu não sei, mas eu coloquei aqui no enunciado. Então, se está no enunciado, você baseado nisso, a resposta seria isso. Então, por exemplo, está assim, quem assiste rotineiramente esse programa, estou falando de várias pessoas que assistem, costumam afirmar que esse negociador, proprietário da loja, em algumas situações agiu como jogador, em outras como idealista. Tendo em vista essa afirmação, qual seria o perfil do negociador em que ele mais se enquadra? Se você fosse lá no slide, por isso que aqui denota que algumas pessoas não leram os slides, não olharam, foram fazer a prova e olharam na hora, a impressão que dá é essa, tá? É pragmático. Você vai dizer, professor, como assim pragmático? Aí eu vou mostrar para você o slide, tá? Um slide que, se você tivesse lido o slide, tá? E ainda falei, teve um aluno que falou que estava em dúvida, eu falei, o slide das bolinhas, ainda falei isso, né? Tá vendo aqui, ó? Perfil do jogador, jogador, perfis, jogador idealista e pragmático. Eu falei desse perfil jogador, até isso eu dei a dica, né? E falei para ele, ó, pode ser jogador ou idealista. Voltando nesse slide, tá?
Perfil jogador, encara a negociação como fosse um jogo, sem regras sociais, isso aqui. Perfil idealista, apesar de considerar as regras sociais, né, os negociadores não deixam claras suas posições, às vezes acontece. O perfil pragmático, eu falei várias vezes, está escrito aqui também. É uma pessoa que, ora ele é jogador, ora ele é idealista. Tá? Então ele age das duas formas. O pragmático, ele ora é um, ora é outro. Fiz até assim, umas setinhas assim para vocês. Né? Então isso aqui era uma questão dada também. Foi uma coisa que eu falei várias vezes em sala de aula. Foi uma coisa que, quer dizer, quem só leu o slide conseguiu fazer essa questão fácil, entendeu? Só quem leu, eu só li, conseguiu responder de uma forma fácil. A maioria respondeu. Das pessoas que não responderam, teve uma pessoa que falou assim, eu não sei, porque eu não botou assim que não assistia, não sei o quê. Mas eu estou dizendo para você não assistia, mas está aqui, ó. Está bem claro aqui, olha. Às vezes diz que o cara é jogador, às vezes é idealista. Se ele às vezes é uma coisa, às vezes é outra, ele é o pragmático, tá? Como está escrito, a maioria acertou. Mas alguns botaram isso, só para você entender que o pragmático é aquele que ora é jogador, ora que é idealista, e isso aí estava aqui, ó. Estava no enunciado da questão. Professor, Pois não. eu não posso falar que o perfil dele é baseado na ética? Como eu falei do jogador e do idealista, tá? Você teria que dizer o perfil dele, tá? Não o estilo, né? O estilo é baseado na ética, mas o perfil dele não é baseado na ética, né? Porque ele tem esse. Eu falei do jogador e falei do idealista. Se eu falasse para você o estilo, aí eu estou falando do estilo. Estou perguntando se seria essa a resposta, tá? Como eu falei do perfil e eu coloquei, ó, jogador e idealista, a resposta correta é pragmático. Segundo os autores Fischer, Uri e Patton, 1994, as alternativas é que conferem maior poder negocial às empresas. Desta forma, as que apresentam as melhores alternativas costumam ter maior poder de negociação. Um dos aspectos desse poder pode ser definido como a possibilidade de negar propostas, que confere certa autonomia e independência para estas entidades. Nesse sentido, a empresa precisa realizar um planejamento prévio, antes da negociação, a fim de estabelecer os seus limites, margens negociais e outros aspectos. Nesse sentido, seria correto afirmar. Agora, atenção, tá, pessoal? Isso daí, a maioria acertou até agora, que eu corrigi, não corrigi todos, como eu falei, mas eu vi que alguns erros foram erros de pessoas que não entenderam, que não leram os slides, ou seja, que pegaram vou fazer a prova, não vou ler nada, porque a prova é com consulta, chegar na hora eu vou olhar. Aí o que acontece? Na hora olhar, se você não leu antes, etc., a tendência é você acabar fazendo besteira, entendeu? Como eu vi com alguns alunos. Por isso que eu peço, leiam antes, dá uma lida, tenta tirar dúvida. Às vezes, na hora que você lê, você tem uma dúvida. E isso foi uma questão que a gente falou muito. A gente falou 2 aulas, na revisão a gente falou também, e aí, mesmo assim, alguns alunos, né, erraram. Eu sei, né, até que já me relataram, alguns professores, até que tem aluno que entra na sala, né, e vai fazer outra coisa, deixa lá ligado no celular e esquece até de sair da sala. Né? Mas as aulas são importantes, principalmente a aula de revisão. Então, é aquele negócio, eu podia não fazer a revisão, se você não quisesse, eu não faria. Daria matéria nova, tem muita matéria nova para dar. A ideia da revisão é o quê? Algum aluno que tem alguma dúvida poder lembrar e expor. Né? Então, vamos lá. A máquina diz respeito ao que a empresa deve fazer caso a negociação fracasse, sendo essa a sua melhor opção de acordo, mesmo que essa não seja considerada boa e nem realista para a organização. Bem, o que vocês acham? Vocês acham que essa daí é certa ou é errada? Vamos lá, vou primeiro perguntar para você. Quem acha que está certa essa questão? Eu acho que está errada. Acha que está errado. Muito bem, vamos lá. Por quê? Porque a máquina tem que ser realista para a organização. Né? Não pode ser algo chutado. Ela tem que ser realista para a organização. Então, essa daí já não estaria certo só por esse fato final aqui. Tem que ser realista para a organização. Tá? E tem que ser considerada boa. Na máquina, lembra, é o limite da negociação. Acima da máquina é onde há a negociação. Da máquina para baixo não há, a não ser que tenha uma concessão, uma moeda de troca muito forte. Né? Abaixo do piso mínimo, aí nem com uma concessão, uma moeda de troca, senão você fica mal com os outros fornecedores.
Isso foi falado exaustivamente por 3 aulas com vocês. Vamos lá. Há uma certa flexibilidade quanto à definição da máquina, né? Pois mesmo abaixo desse limite pode haver acordo, desde que seja oferecida uma moeda de troca ou uma concessão pelo negociador da outra parte que seja vantajosa à empresa, desde que a oferta esteja acima do ponto de recuo. O que vocês acham dessa? É a correta ou é a errada? Eu marquei essa aí. Alguém Marquei essa aí também. Eu acho errada. Lembra que eu comentei que entre a máquina e o ponto de podia haver negociação se tivesse alguma moeda de troca, alguma concessão? Sim. Então, essa daqui está correta. Tá? Essa é a correta. Isso até comentou. Até eu fiz um desenho, lembra daquele slide? Deixa eu até mostrar o slide para vocês. Vamos lá. Eu sei que correção é terrível, que você fica assim, errei tudo, calma, que quem tinha mais ponto era a prova discursiva. Tá? Então, a gente vai falar sobre isso. Inclusive, eu peguei até a resposta de um aluno. Tá? Trouxe para cá a resposta de um aluno. Dei a mexidinha para você não reconhecer, mas eu trouxe a resposta de um aluno para você entender, né, que... Ó, vamos lá. Máquina. Tá? Esse slide aqui respondia 2 questões da prova. Tá? Esse slide respondia 2 questões da prova. Vamos lá. Lembra que eu falei aqui, olha, entre a Mapan e a máquina é a zona de negociação. Então, é onde você tem negócio de qualquer maneira. Agora, entre a máquina e o piso mínimo, tá? Entre a máquina e o piso mínimo, você só tem negócio se você tiver uma concessão ou uma moeda de troca. Tá? E a outra questão falava do ponto do comprador. A gente falou muito do ponto do vendedor, que é mais fácil entender, mas a nossa questão a gente falou sobre o ponto de vista do comprador, que é o ponto de vista inverso. Quer dizer, aonde o vendedor ganha, aqui para ele é uma perda. Aonde o vendedor perde, para ele é um ganho. Quanto menor o preço, melhor foi o negócio do comprador. Ele pagou, né? E quanto maior o preço, melhor o negócio do vendedor. Quanto menor o preço do vendedor ganha, menos ele ganha, pior para ele. Quanto mais ele ganha, melhor para ele. Quanto mais barato o comprador compra, melhor o ganho. Quanto mais caro, maior a perda, né? Então, eu comentei isso. Aqui eu comentei com vocês, aqui eu acho que foi umas 3 vezes, pelo menos, que entre a máquina e o piso mínimo, só se tem negócio se houver uma concessão, né? Está até aqui, ó. Só se tem negócio se houver uma concessão ou uma moeda de troca. Tá? Tirando isso, não há negócio, tá? Porque a Mapan é tipo assim, olha, da situação como está, por preço, por exemplo, só, o mínimo preço que eu aceito é um preço acima da máquina. Tá? O ideal é entre a Mapan e a máquina, que seria a zona de negociação. Tá? Acima da máquina e abaixo da Mapan. Né? Ah, claro, professor, no caso do vendedor, conseguir acima da Mapan, melhor para o vendedor ainda. Mas é muito difícil, entendeu? Eles já sabem disso, os negociadores já sabem que isso é muito difícil. Tá? Então, vamos voltar à questão lá. Cadê aqui? Então, essa daqui. Tá? Então, essa aqui, a princípio, seria a resposta. Vamos ver as outras? Vamos ver as outras. Em processos negociais planejados adequadamente, devido ao levantamento de diversas informações, em alguns casos, pode ser dispensável se conhecer previamente a máquina. Nunca vai ser dispensável conhecer previamente a máquina. Nunca. Em hipótese nenhuma. Você pode ter uma máquina, essa daí já está errada aí, você não precisa nem ler o resto. Você podia ter falado, essa aí já está errada. Né? Acho que pouca gente marcou essa. Vamos lá. Dentro da margem negocial, zonas de negociação, é um momento onde uma ou as partes envolvidas precisam revelar seu plano B. Se está dentro da margem de negociação, qualquer ponto ali dentro, você faz o negócio sem precisar nem oferecer concessão, nem nada. Tá? Está dentro da margem de negociação, ou seja, está acima da máquina e abaixo da Mapan, ou até tá entre a Mapan e a máquina, vamos botar assim. Tá? É a Mapan, inclusive, para baixo e a máquina para cima. Então, está dentro daquela zona de negociação, você fecha o negócio sem ouvir, você não precisa ouvir negociação, você não precisa ter moeda de troca, não precisa ter concessão, não precisa ter nada. O cara oferecer alguma coisa dentro da tua margem negocial, você aceita e ponto final. Só vai fechar. Ou vou fechar um contrato para o cara não voltar atrás. Entendeu? Não sei se você já viu, já teve caso de programa de televisão, que o cara ofereceu aquilo e se arrependeu, porque o cara pagou. Falou, não pago. Pô, podia ter jogado mais alto. Até a pessoa fala assim, trato feito já aconteceu. O vendedor falou, pô, podia ter jogado mais alto. Até às vezes o Rick, o outro cara da loja, falou, pô, podia ter oferecido menos, que o cara ia aceitar e não ofereci. Então, o que acontece?
essa questão, se está dentro da margem negocial, você não precisa ouvir concessão, nem plano B, nem nada. O plano B é quando não há negócio. Ou seja, o valor está lá no plano de. Está lá no piso mínimo, no ponto de recuo. Tá? Ali você não vai fechar o negócio, nem que se o cara der uma concessão. Aí você oferece uma coisa, um plano B, que até foge do processo de negociação normal. Né? A gente até vai falar do plano B quando a gente falar daquela questão discursiva, a gente vai falar um pouco mais do plano B. Então, aqui, a única resposta possível, por conta desses erros que eu comentei com você, seria a resposta B. Tá? Porque aqui já estaria errado, tá vendo? Como você está vendo aqui, ó, a campanha está tocando. Aqui já estaria errado, como você está vendo aqui, e aqui também já estaria errado. Aqui estaria errado, né? Aqui estaria errado e aqui estaria errado. Ou seja, por eliminação, você só teria a questão B para responder. Tá certo? Alguma dúvida em relação a isso, pessoal? Não, professor. Está tranquilo? Essa aí só teria essa resposta. Não tem. Esse está bem claro, inclusive eu deixei até. Eu fiz uma facilitação que eu não costumo fazer. Eu botei algumas coisas na questão que anulam a questão. Às vezes podia ser a melhor resposta, né? Eu estou colocando só a correta. Então tem coisas que anulam as outras opções. Então, vamos lá. Aqui, né? Essa daqui, pessoal, era fácil também, se você tivesse olhado as bolinhas. Está nas bolinhas. Tá? Tudo isso aqui, essas duas questões eram em relação às bolinhas, aquela do pragmático e essa daqui. Tá? Então, vamos lá. Em uma empresa, João foi recentemente contratado como negociador e começou a realizar o planejamento do processo de negociação que irá participar. Então, já chegou, já botaram ele para um processo. Verificou com outros negociadores que a pessoa que iria ser o representante da outra parte, o senhor Carlos, não era conhecido. Então, ele não tem conhecimento prévio da pessoa, ele não fez uma formatação prévia, o que já, mesmo assim, tem como você correr atrás, que eu falei, liga para a secretária, liga para outros caras que conhecem aquele negociador, para tentar pegar o perfil mais ou menos, para não chegar na hora e ser surpreendido. Né? Mas ele não fez isso, porque ele estava novo na empresa, não fez. Né? Na pressa, não conseguiu levantar informações suficientes para estabelecer seu perfil previamente. Então, o que aconteceu? Quando ele for para a negociação, o que o outro negociador mostrar para ele nos primeiros minutos vai ser o perfil que ele vai traçar. Isso é importante para quê? Para ele definir a estratégia que ele vai usar para aquele perfil. Tá? Então, vamos lá. Então, sem tempo, precisou partir para a reunião de negociação com o seu Carlos, sem conseguir terminar o seu planejamento, o que é muito errado, né, por sinal. Ao chegar, logo nos primeiros minutos de sua conversa, percebeu que o senhor Carlos controlava bastante as suas falas e não ficava relaxado durante o processo negocial. Era bastante sistemático, apresentando-se de forma fria e tensa. Além disso, se esforçava para não demonstrar seus sentimentos e, por vezes, precisava estar distante, sem ceder espaço para conversas paralelas ou distrações. Aqui, se você observar, vai estar igualzinho no slide. Eu vou até trouxe o slide para você entender. Apenas tendo em vista o que o João observou, ou seja, só baseado nisso, se ele tivesse traçado um perfil antes que fosse diferente do que ele reparou, ele poderia achar que fosse uma estratégia específica. Mas como ele não fez, não traçou isso, ele está se baseando só por esses dados para definir o perfil do outro negociador. Tá? Você lá olhando, lembra que a gente está falando do perfil baseado nos estilos, né? Então tem os perfis dos negociadores, você vai ver que tem um slide. Deixa eu ver aqui. Tem um slide que fala do perfil, tá vendo aqui? Ó. Você tem lá um slide que fala, é sistemático, controla suas falas, não fica relaxado durante a negociação, se apresenta de forma tensa e fria, não costuma ceder espaço para conversa paralela e distrações, não demonstra os sentimentos, mostrando-se distante. Ou seja, está exatamente o que está aqui, não tem que mudar. Está exatamente como está aqui. E qual é? Você tem um perfil formal e informal. No caso aqui, a gente está falando do perfil formal. Tá? O número da letra varia, como eu falei para você, mas a resposta certa seria formal. Alguém não entendeu assim, tem alguma dúvida, queria esclarecer? Esse está exatamente igual aqui, tá vendo? Não tem. Se você pegar tudo que está aqui, está aqui. Eu podia só pegar algumas características na questão. Se eu pegasse algumas características na questão, talvez você tivesse alguma dúvida. Como eu botei todas, e a palavra-chave para isso aqui é sistemático, controla suas falas. Essas são as palavras-chave. Tá? Se ele controla suas falas e é sistemático, provavelmente ele vai ser formal. Tá? Alguma dúvida em relação a essa? Está tranquilo? Pessoal, as questões que vocês levantarem dúvida, como a Luísa levantou, eu vou ter uma atenção maior e aquilo que eu falei, se eu verificar que a maioria entendeu errado, eu cancelo a questão, dou 5 para todo mundo. No caso dessa aí,
Acho que valia 10, tá? Algumas questões valiam 5, outras valiam 10. Acho que essa daí valia 10, se eu não me engano. Então, se por acaso eu verificar que alguma questão aí gerou dúvida, gerou polêmica, alguma coisa assim, aí eu vou ter mais atenção, porque se eu vou verificar se muita gente estiver errado, realmente eu vou considerar o anulo a questão e dou 5 para todo mundo, ou dou 10 para todo mundo naquela questão. Tá bom? Como eu falei, o meu intuito não é prejudicar ninguém, né? Estou falando isso desde o início. Tá? Essa aí, tranquilo, pessoal? Podemos seguir adiante? Ficou alguma dúvida, alguma coisa que vocês queiram esclarecer? Adiante. Adiante, beleza, então. Então vamos lá. Próxima questão. Em um determinado processo de negociação, o vendedor Lúcio, eu botei os nomes dos vendedores, tá, para ficar fácil, para depois você não se confundir um com o outro, né? Então, por isso que eu ponho o nome às vezes para você não confundir, tá? Em um determinado processo de negociação, o vendedor Lúcio perdeu uma venda. Então, você já sabe que ele perdeu. Aí, o que você vai fazer? Lições aprendidas. Por que eu perdi a venda? Lembra? Estava tendo processo de planejamento isso. Ao analisar o que tinha ocorrido para melhorar no futuro, percebeu que, ao ser perguntado pelo cliente, essa era bem fácil. Pelo menos a maioria que eu corrigi, a pessoa acertou. Percebeu que, ao ser perguntado pelo cliente a respeito de determinado aspecto técnico do seu produto, devido a não saber responder adequadamente de imediato, buscou enrolar o comprador. Tá? Enrolou ele, não sei responder. Em vez de eu dizer, eu não sei, eu vou verificar, o certo seria assim. Tá? Aí eu não sei esse aspecto, eu vou verificar, ou você dá um telefonema, ou eu vou verificar na próxima rodada de negociação, a gente fala a respeito. Tá? Tudo bem, às vezes você vai perder a venda por causa dessa informação. O cara quer resolver na hora. Quando você fala, depois a gente resolve, o cara vai ficar zangado com você, às vezes você perde. Mas você está sendo sincero, está sendo ético, tá? Isso é importante. E aí, não esclarecendo esse aspecto, o comprador, logo em seguida ao ocorrido, alegou ter outro compromisso urgente que estaria atrasado e, além disso, não quis agendar uma nova reunião para continuar a negociação. Isso aqui, pessoal, é um prenúncio que você fez besteira, tá? Toda vez que o cara virar e falar, não, depois de ver, é um prenúncio que o cara ficou zangado com alguma coisa que você falou. Tá? Já estou dizendo isso. Quando você vê adiante, quando a gente falar da matéria dos sinais, né? Você vai ver os sinais, a gente vai falar de neurociência um pouquinho, vai falar dos sinais, tá? Numa negociação. Então, esse é um sinal básico de que você pisou na bola em alguma coisa, ou você não disse algo que ele queria ouvir, e ele ficou zangado e aí acabou a negociação. O que ele fez? Porque às vezes ele tem um compromisso mesmo, mas se tem um compromisso, e eu sou culpado disso, por exemplo, apareceu um compromisso para mim que eu não relatei para você. De repente apareceu. Se eu sou culpado, eu vou fazer questão de marcar de novo. Pô, foi mal, desculpe, vamos marcar outra vez, não sei o quê. Se o cara não quis marcar, obviamente o cara pisou na bola. Ou o negociador pisou na bola, ou ele ofereceu alguma coisa que está muito além, muito além ou muito aquém do que aquilo que o cara queria. Tá? Posteriormente, o vendedor descobriu, podia nem ter descoberto, mas só aqui já dizia, mas eu quis deixar bem claro, que naquele mesmo dia o comprador procurou outro fornecedor e fechou o negócio. Então, aqui, ó, tá vendo? O cara procurou outro negociador e fechou. Se ele fechou, ele queria o produto, né? E até usou aqueles dados para negociar com o cara. Após a análise da situação, qual a conclusão que o vendedor Lúcio chegou como sendo a principal razão de ter perdido o negócio? Pessoal, se ele não tivesse feito isso aqui, tá? Se ele não tivesse saído da reunião, você podia até desconfiar, meu preço está adequado, sei que lá. Mas foi logo depois da reunião que o cara chegou e não disse, né? Ele perguntou um negócio e o cara foi e enrolou, rolando lero, né? Tipo assim, às vezes aluno, né, em prova discursiva, o cara não sabe, ele fala, para um monte de coisa, né? Uma dessa acerta. O que eu considero, tipo, o que eu puder considerar, eu considero. A não ser que você erre. Você errar, não tem como considerar, né? Mesma coisa aqui. O cara falou que não devia, o cara, pô, aí não dá, né? Isso aí eu sei que não é, não sou bobo, não sou criança. Isso aqui não, né? Isso que você está falando não tem nada a ver, você está me enrolando. E aí o cara, como era educado, não brigou com ele, não tinha conhecimento, às vezes era um cara que você conhece. Quando é um cara amigo, alguma coisa, o cara, pô, tu tá me enrolando, cara, que repimboca da parafuseta, que negócio é esse, né? Mas o cara não tinha conhecimento, sou do negociador de empresa, o cara veio e ele voltou com as pernas. Então tá, beleza, não respondeu o que eu queria, tchau. Né? Assinale a única opção correta. Não barganhou corretamente. Aqui a gente nem falou de direito de barganha, então não seria uma resposta adequada. Né? Não houve tempo suficiente para fechar o negócio. Essa daqui poderia até ser, mas não foi bem isso, tá vendo? Porque ele fechou o negócio com outra pessoa. E você tentou marcar outra reunião e não conseguiu.
Se fosse questão de tempo, ele iria marcar outra reunião, tá? Ele iria aceitar isso. Mas não foi isso. Ou seja, você tinha tempo para negociação, você falou um negócio errado, o cara falou, não quero mais saber de você. Acabou, entendeu? Agora, aqui está bem claro na minha questão, né? Não fornecer informações suficientes e necessárias para o comprador, não parecendo agir com transparência e ética. Se eu tentei enrolar o cara, acabou, né? Tentei enrolar o cara. Não pareceu agir com transparência e ética. Então, a resposta provavelmente seria essa C. Tá? Não oferecer uma proposta dentro dos limites negociados do outro comprador. Né? Se fosse o caso, ele ia dizer, não fechou, tchau, foi um prazer te conhecer, e ele não iria ter ido embora. Ele foi embora porque ficou revoltado, né, com a questão do cara tentando enrolar ele. Tá? Então, assim, a resposta correta, a única correta, seria C, não fornecer informações suficientes e necessárias para o comprador, não parecendo agir com transparência e ética. Pessoal, todo mundo entendeu? Todo mundo concorda? Alguém quer discutir? Alguém quer falar sobre isso? Tranquilo? Está bem claro? Entendido. Tudo certo, mestre? Tudo certo? Eu perdi o começo da sua fala. Você vai soltar as notas quando acabar de corrigir tudo, né? Sim, passei do meio um pouquinho, tá? Eu vou corrigir. O que acontece, pessoal? Como eu falei, eu sou um cara que eu não quero prejudicar aluno, tá? Eu já comentei isso com vocês. Você vai dizer, tem aluno aí que quer reclamar, por que você não soltou a menção 1 antes? Né? Você pensa bem, se o aluno estiver mal, ele foi mal na menção 1, foi mal na menção 2, ele está com problema sério, né? Então a ideia é que a gente tenta ver o que a gente pode ajudar. E eu sou bem condescendente, ou seja, se você não botou nada errado, mas não falou o certo, eu vou considerar alguma coisa, entendeu? Volto a dizer, você tentou. Tem aluno que não tenta, que chuta e já era, né? Depois eu vou falar, quando a gente for falar da discursiva, eu vou comentar alguns detalhes que eu percebi, tá? E aí eu vou comentar só para você saber que eu percebi, tá? Mas que eu não vou considerar nesse caso, tá? Mas só para você entender. Beleza? Aqui tá tranquilo? Aí quando eu corrigir, terminar de corrigir, provavelmente, viu, pessoal? Nessa semana ainda eu solto Pessoal, agora quem não me mandou, eu sinto muito, mas eu não vou receber mais, tá? Inclusive, eu estou com... Não, professor, é porque, tipo assim, esse eu já fiz há muito tempo já, eu entreguei no prazo, porque a atividade de 21 questões, eu enviei ela por e-mail para você, só parece para você não esquecer de olhar o seu e-mail, entendeu? Só isso mesmo. Por isso que eu estou demorando. Olha, para você ter uma ideia, tem aluno que colocou no e-mail, tem aluno que colocou no mural, tem aluno que mandou mandou em mensagem secreta, mensagem lá do Classroom. Cara, você pode ter uma ideia, eu brinco, né? Que tem resposta de questão até no teto, para você ter uma ideia. Por isso que eu estou tendo tanto cuidado para corrigir. Eu estou vendo um, estou vendo o outro, eliminando do e-mail, estou eliminando do Classroom, estou eliminando de outras formas, porque eu estou vendo, até dentro do Classroom, eu estou olhando, tem gente que colou, botou a mensagem embaixo, quer dizer, então, literalmente está difícil, mas é claro, mesmo assim, pode ser que eu pedi por e-mail, exatamente, mas teve gente que não mandou de outro jeito, tá? Então, por isso eu estou te falando, de qualquer forma, pode ser até que na menção 1, alguém não conseguir ver, aí o que eu vou pedir? Se você viu que a tua nota está errada ou que faltou alguma coisa, você me fala comigo que a gente vai ver, olha, então eu preciso receber de novo, eu preciso, né? Porque você vai ver que se faltar algum trabalho, você vai ver que você vai ter uma nota bem menor, né? Teve um aluno que fez um trabalho, eu acho que eu não sei se eu falei para você, não sei se foi dessa turma ou se foi da turma da noite, tá? Eu já tô explicando, porque pode ser que seja um de vocês, não sei, tá? Um aluno que foi fazer o trabalho 4, aí botou tipos de negociadores e botou meu pai, minha mãe, o cachorro, o papagaio, botou um negócio que tinha nada a ver. Esse não dá para eu dar uma nota boa. Eu falei para você por quê. Eu corrijo, eu leio tudo. Então, se você coloca uma coisa errada, eu vou ver errado. E não vou dar ponto para quem está errado. Se você não sabe, colocou mais ou menos, eu vou aproveitar o que der. Agora, se você colocar uma questão errada, não tem como aproveitar, entendeu? Eu não posso dizer que você está certo e o outro que fez certo também está certo. Eu tenho que enaltecer quem está certo e dizer quem está errado, até para você poder se corrigir. Então, tem um caso lá, um aluno lá, que até eu fiquei com dor quando eu fui corrigir a prova, o trabalho 4 dele, me deu dor. Eu falei, cara, o cara chutou descaradamente, entendeu? Ele nem podia ter olhado o slide, mas nem isso ele fez. Né? O trabalho tinha tempo para fazer, ele entregou atrasado e entregou errado, entendeu?
Então, são coisas que, esse caso não vai ter jeito. Agora, se você não fez isso e notar que a sua nota está baixa, você pergunta para mim, professor, você recebeu meu trabalho 1, 2, 3 e 4? Tá? Eu estou considerando esses 4 trabalhos. Os demais eu vou considerar para a menção 3, tá? Os demais eu vou considerar para a menção 3. Na prova, eu não posso colocar nada para aumentar nem diminuir. O que está na prova é a tua nota. Então, teve aluno aí que tirou, por exemplo, insuficiente, ninguém tirou, mas tirou média inferior, tá? MI. Aí esse aluno, poxa, professor, o outro trabalho, a tendência é o outro trabalho compensar para você ficar pelo menos com média média ou média superior, tá? Ou a outra menção, né? Não se assuste, né? A prova eu não considero nada além da prova, só a prova. Então, a nota que você vai receber é só a prova. Se estiver errado, você vai receber a nota mais baixa, mas aí a ideia é você compor com a outra nota. São 4 notas ao todo, tá? A gente provavelmente, esse mês, até o final desse mês, ou bem no início do outro mês, a gente vai fazer uma outra prova, tá? Um trabalho para menção 3 e uma prova para menção 4. Ainda essa questão de vai ser presencial ou vai ser à distância, a gente tem que ver, né? Não sei, tem que ver o que vai acontecer, tá certo? A gente vai conversar com vocês ao longo, né? Nada está definido ainda se vai ser presencial ou se vai ser à distância, tá? Então, não está definido ainda. A gente está vendo o desenrolar das coisas e vai ver o que vai acontecer. E, é claro, eu vou conversar com vocês antes. Então, não se assustem com relação a isso, nem se preocupem, né? A gente procura acordar com a maioria tudo aqui. Eu costumo fazer. Tanto é como eu falei para você, se a maioria errar uma questão, com certeza eu vou anular a questão, porque eu não vou prejudicar a maioria em prol de alguns que entenderam, a maioria entendeu errado, eu vou considerar. Se eu ver que uma quantidade significativa, tá, colocou errado, eu automaticamente vou verificar também, mesmo se a maioria tiver colocado certo. Espera aí, João. Deixa eu colocar aqui, então. Eu perguntei no início, é que você deve ter chegado bem atrasado, porque eu perguntei no início se alguém tinha perdido a prova, ninguém se manifestou. Falei, puxa. Então, peraí, deixa eu ver aqui, deixa eu pegar teu nome aqui. João Aguiar Madeira Campos. João, chance tem, são 4 notas, né? Então, chance todo mundo tem. O que houve que você perdeu a prova? Depois você manda para mim, vamos conversar no WhatsApp ou no telefone, tá? Me dá uma ligada ou então manda um WhatsApp para mim depois quando acabar essa aula que a gente conversa a respeito do que a gente pode fazer para... Tá? Chance sempre tem, só não tem chance para morte. João Aguiar Madeira Campos. Tá legal, João? Então, quando acabar a aula, você manda um WhatsApp para mim, tá? Pega o meu WhatsApp no grupo, manda um WhatsApp para mim que a gente entra em contato para conversar a respeito, tá legal? Um caso específico seu, a gente trabalha as coisas específicas de forma específica, beleza? Tá bom? Tá um ok aí, João? Ok? Manda mensagem para mim depois, tá no final. Vamos lá, continuando. Continuando, então, vamos lá. Opa, essa aí já foi. Marquei certo, errado. Pronto. 8, né, são 11 questões ao todo. Questão 9. Tá? Durante o processo de negociação, uma das partes, o senhor João, negocia da intenção de obter um desconto de 10%. Olha só, ele quer um desconto de 10%. Para comprar um lote de 1.000 peças de determinado produto. A outra parte, o senhor Franco, da empresa vendedora, comenta que não pode oferecer desconto solicitado, né? Porém, informa que poderia dividir o valor em até 5 vezes para o senhor João. Tá? Apenas com base nos aspectos mencionados, ou seja, esquece o resto da negociação. Um cara queria 10%, o outro falou que não podia dar 10%, mas permitia que ele pagasse várias vezes, né? Com base no que foi mencionado, vamos lá, apenas com base no que foi mencionado nessa declaração, tendo em vista que há grande interesse da empresa vendedora em fechar o negócio, e apenas com base nos aspectos mencionados no texto anterior, o que o senhor Franco fez nesse processo de negociação. Olha só. Ele fez uma negociação colaborativa, não dá para afirmar que ele fez, porque você não sabe, né, que outras coisas estão envolvidas, né, se o preço está adequado, ou seja, o resto do processo você não sabe. Então não dá para afirmar que foi colaborativo, que pode estar, lembra, ainda está dentro dos interesses daquele cara que seja vendido naquele preço, tá, do vendedor. Então ele não fez, a princípio,
o que ele fez? Ele virou para o cara e falou: os 10% eu não posso fazer. Se ele não pode fazer, não está sendo tão colaborativo assim. Já dá a entender que não está sendo tão colaborativo. Não está fazendo exatamente o que o cara quer. Então, só aí já disse que não é bem isso. Mas com base no que foi falado, vamos dizer assim, não dá para afirmar categoricamente que não seja. Mas com certeza dá não dá para afirmar que não seja. Mas, com certeza, não dá para afirmar que é. Então, essa daí já estaria anulada, tá? Não seria colaborativa. Certo? Usou uma abordagem negocial de retirada aparente. Não, ele continuou aqui, ele não saiu e falou assim: não, se você não quer fechar nesse valor, eu estou indo embora. Ele não fez isso. Então, se ele não fez isso, não seria retirada aparente. Tá? De forma nenhuma seria isso. Fez uso de uma tática de limitação de autonomia. Ele não disse para o cara assim: esse valor que você quer, esse 10%, não dá para eu te oferecer. Eu tenho que falar com o meu chefe para oferecer isso. Então, ele não fez isso. O que ele fez? Por eliminação, né, se você nem analisasse nada, seria oferecer uma concessão. Então, a resposta certa seria essa. Tá? Inclusive, nos exemplos que a gente deu, né, foi dado esse negócio. O cara vai e parcela. Faz parte da negociação, porque é o preço, é um item do preço. Então, não é uma moeda de troca, ele é uma concessão, porque faz parte da negociação. Eu estou só facilitando aquele valor em mais vezes. Tá? Resolve o problema do cara? Muitas vezes não, o cara quer pagar menos. A concessão, então, permite que o cara aceite, se tiver dentro, né, entre a máquina e o limite, né, o ponto de recuo, tá certo? O piso, né, o ponto limite, né, o ponto de recuo, tá? Se tiver entre a máquina e o piso, o cara oferecer uma concessão, o cara aceita. Mas nem disse se o cara aceitou ou não. O cara ofereceu isso, foi uma concessão, tá? Aí, todo mundo entendeu? Alguém tem uma opinião diferente que queria compartilhar? Alguém quer discutir isso? Está tranquilo? Podemos seguir? Tranquilo. Poucas pessoas erraram. Essa aqui eu acho que muito poucas pessoas erraram. Muito poucas pessoas. Entendeu? Essa daí foi, acho que a que menos teve problema. Isso foi falado, foram em 3 aulas a gente comentou, né? Inclusive, na última aula, eu acho que eu dei 2 exemplos de concessão e um deles foi justamente esse. Então, na 10, determinado professor de uma grande universidade, ao ouvir algumas opiniões de seus alunos, resolveu combinar com eles que iria realizar uma reformulação em suas ministrações. Como é que ele ia apresentar a aula? Tá? A fim de atender algumas das sugestões fornecidas por ele, de atender algumas das suas sugestões fornecidas pelos alunos. Então, ele pegou o que os alunos falaram, ouviu. Como eu estou fazendo com você? Não concordo com aquela questão, não estava claro, não sei o quê. Eu estou ouvindo. Né? Vou ver o que eu posso fazer e o que eu não posso fazer. Né? Assim, combinou com eles o que poderia atender às sugestões e, se eles fizeram, agiu exatamente conforme combinado. Então, o que ele fez? Ele virou e falou para ele: eu vou ver o que eu posso fazer. E aí trouxe tudo que ele podia fazer e, claro, o que ele não podia fazer. E aí combinou com eles: a gente vai fazer isso, isso, isso. Beleza? Aí, como resultado positivo dessa reformulação, observou-se que 90% da turma foi aprovado. Então, quer dizer, o pessoal gostou, né? É uma das formas que o cara mensurou, né, que aquilo funcionou. Tendo ele recebido diversas manifestações positivas em relação às suas aulas, o que levou o professor a receber vários elogios de seus alunos, inclusive da própria instituição, o que fez com que a nova metodologia implementada fosse valorizada e reconhecida. Então, os alunos ganharam com isso, e o professor também ganhou com isso. Concorda? Está bem claro aí. Então, o professor, ele agiu, né, provavelmente querendo ganhar alguma coisa também, querendo melhoria dos alunos, etc. De repente, o que ele conseguiu foi muito além do que ele esperava. Mas ele fez também, não fez, não vou fazer só para ajudar, ou seja, só o benefício. Ele fez também pensando na própria aula dele, né, de ser melhor quisto pelos alunos, ser melhor quisto pela direção, entendeu? Então, houve assim uma troca. Eu melhoro para os meus alunos, segundo as opiniões deles, e eles também, as opiniões deles vão me avaliar melhor. Então, houve uma troca, né, aqui. E essa troca está dizendo um tipo de negociação, certo? Ou seja, não houve uma imposição do professor, nem uma imposição do aluno. Houve uma troca onde os dois ganharam. Se os dois ganharam, né, a gente começa a pensar que deve ser uma competitiva ou uma colaborativa. Uma competitiva, um obrigatoriamente ganha e um obrigatoriamente perde. Numa colaborativa, provavelmente, na melhor das hipóteses, os dois ganham. Né? Às vezes um ganha mais do que o outro, mas os dois ganham. Isso é que é importante frisar. Os dois ganham
né? Numa ganha-ganha, uma colaborativa. Tá? Então, assim, com base nessa afirmação e nos resultados alcançados, qual a única opção a seguir que melhor retrata o que ocorreu nessa situação? Então, aqui, você vai ter uma comunicação eficaz, por quê? Porque os alunos falaram algo, ele entendeu e também falou com os alunos. Então, não ficou uma coisa assim, tipo, ele não fez na surdina, escondido, né? Eu vou fazer, não preciso dizer para ninguém que eu estou fazendo e vai aparecer como se eu tivesse feito. Não, ele falou, olha, vocês mostraram as sugestões, aqui, com base nessas sugestões, alguma coisa eu estou fazendo e outras coisas eu não estou fazendo. Né? Então, colocou de uma forma clara. Né? E uma negociação do tipo ganha-ganha. Então, parece que é essa. Tá? Então, vamos ver as outras, vamos analisar as outras, parece que é essa. Comunicação ineficaz, não. Eu falei com os alunos, eu disse para os alunos o que era, depois eu conversei com eles de novo, disse o que eu podia fazer, o que eu não podia fazer, então estabeleci o que podia ser feito. Então, houve os dois lados da comunicação. Eu falei, a pessoa ouviu, me mostrou que tinha ouvido, e baseado no que eu ouvi, eu dei o feedback, falei, isso aqui dá para fazer, isso aqui por causa disso, não dá para fazer. Então, houve uma comunicação eficaz. Então, não foi uma comunicação ineficaz. De qualquer forma, se você tivesse dúvida, perde e ganha. Os dois ganharam, o professor e os alunos. Então, não foi um perde-ganha. Né? Então, só aqui, só o professor ganhou? Não, 90% dos alunos aprovaram. Né? É um bom contingente. Se você pensar bem, né, normalmente, né, isso aqui já tem uma estatística, em torno de, dependendo do tamanho da turma, mas normalmente, de acordo, na média, de 15% a 20% de uma turma, 15% a 20%, você tem pessoas que estão fazendo sem interesse, né? Principalmente turmas de graduação. De 15% a 20%. Tem turmas, até dependendo do tipo de faculdade, tem faculdade que até 25%. Estão fazendo porque precisa do diploma, que não está nem aí, e estão levando na flauta. Né? Então, aqui ele conseguiu acima da média, 90% de uma turma foi aprovada, que é uma coisa acima da média. Né? É muito raro, né, o professor conseguir 100% de aprovação. É muito raro. Porque sempre vai ter aluno que não está nem aí, entendeu? Que deixa rolar, está nem aí, não assiste aula, não lê, vai fazer, às vezes vai fazer prova, às vezes nem vai fazer prova, às vezes tranca o curso. Então, se eu conseguir 90% de aprovação, não é muito fácil, é bem difícil. Tá? Então, só para você entender. Porque até tem evasão, tem aluno que vai e sai, né? Aluno que vai, não estou acompanhando, ele vai tranca a faculdade. Então, 90% de aprovação é muito difícil. Né? Principalmente em curso de graduação, como eu falei para vocês. Né? E aí, com base nessa afirmação, nos resultados alcançados, a única opção, então só aqui, no perde-ganha, já estaria morto. Mas também a comunicação ineficaz. Então, essa daqui está duplamente errada. Tá? Essa aqui não teria como marcar por causa disso. É perde-ganha e é ineficaz. É ineficaz por quê? Porque um está mandando, não são os alunos que estão obrigando o professor a fazer, e nem o professor que botou goela abaixo dos alunos isso. Então, não poderia ser ineficaz mesmo. Isso aí está duplamente errado. Coação. O professor obrigou os alunos a fazer, ou os alunos obrigaram o professor a fazer. Os alunos fizeram a reclamação, uma abaixo-assinado, não sei o que. Não houve isso. Eles mandaram sugestões, o professor pegou o que ele podia atender, disse para os alunos o que ele podia atender, o que ele não podia, né? Ou então não houve coação. Tá? E nem houve uma negociação competitiva. Né? Seria um perde-ganha. Tá? Então, não houve. Ou seja, essa daqui praticamente uma anula a outra. Né? A coação é um tipo de comunicação ineficaz e a negociação perde-ganha, né, também é uma negociação competitiva. Então, está muito parecido. Né? Então, essa daí eu acho que ninguém marcou, pelo menos até agora que eu corrigi, ninguém marcou essa. Então, essa daqui, não. Não. Essa aqui, não. Feedback poderia até ser, porque aqui houve um feedback realmente, tá? Houve um feedback, né? Porque o professor forneceu para ele, né? Falou, olha, isso aqui dá para atender, isso aqui não dá para atender. Né? Então, houve um feedback. Né? De qualquer forma, ele falou assim, a fim de atender algumas das sugestões. Né? Então, ele disse, combinou com eles que podia atender. Então, houve um feedback. Tá? Então, feedback houve, beleza. Mas não é uma negociação do tipo ganha-perde. Teve até gente que marcou essa. Não é por quê? Porque os dois ganharam. Tanto o professor ganhou, quanto os alunos ganharam. Então, a resposta seria comunicação eficaz, negociação do tipo ganha-ganha. Nesse caso, seria A. Tranquilo aqui, pessoal? Alguém está com dúvida em relação a essa? Está tranquilo? Beleza? Tranquilo. Tranquilo. Então, vamos lá. Certo. Beleza.
essa aqui é a discursiva, é a questão que valia mais na prova, e é claro, a que você deveria ter feito com a maior atenção possível, né, com o maior detalhamento possível, porque você vai ver, a gente essencialmente está falando de 3 slides, tá? No caso, 3 não, porque 3 grupos de slides. Pronto, vamos botar assim, 3 grupos de slides. Você vai ver que você teria que olhar para responder. Eu vi que teve aluno que olhou um grupo, teve aluno que olhou 2 grupos. Alguns alunos olharam os 3 grupos e responderam corretamente, tá? Eu vou dizer para você uma resposta padrão e o que eu estou aceitando, tá? Dentro disso, é claro que, por ser discursiva, não é fechada. Então, se você não respondeu exatamente do jeito que eu estou colocando, fica tranquilo, porque se eu entender que você botou algo parecido, ou algo que tem a ver, né, ou parte disso, eu vou considerar, tá? A não ser que você tenha colocado tudo errado, né? A única coisa, o ponto nefrálgico aqui, seriam as margens. E como eu defini algumas margens, tá vendo? A máquina está aí, a Mapan está aí, né? A máquina, primeiro você chega na Mapan, depois você pega o limite negocial, aí você chega na máquina, tá? E o ponto de recuo também está aí. Então, essas 3, agora, lembrando, a visão que eu tenho é a visão comprador, não é a visão vendedor. Eu vi que alguns alunos, muito poucos, felizmente, se confundiram e botaram até na visão vendedor, botaram assim, o máximo que ele pode pagar é tanto. Então, inverteram, por exemplo, botaram a Mapan embaixo, em vez de botar, entendeu? Fizeram umas coisas, botaram a Mapan em cima, em vez de botar embaixo. Então, houve mas foi muito pouca gente. A maioria entendeu que eu citei comprador várias vezes. Tá? Tem gente que começou errado até a questão, a resposta, das que eu corrigi, mas depois ele entendeu, aí botou certinho. O ponto nefrálgico disso, que eu acho que o ponto principal é você errar num limite e errar numa margem. Se você errou numa margem, no limite, eu vou considerar o resto, mas não tem como eu dizer que você está certo errando num limite. Tá? Volto a dizer, eu considero tudo que eu posso. Tem aluno que escreveu resposta de 2 linhas, né? Botou assim, tópicos. Né? Se os tópicos estão certos, beleza, mas aqui necessitava que você desenvolvesse um pouquinho, não respondesse como tópico. Você vai ver, até porque eu vou explicar bem direitinho como é que seria a forma correta de fazer. Aqui é um estudo de caso, tá, pessoal? Mas um estudo de caso bem resumido. Eu estou perguntando os aspectos bem objetivos para você responder. Então, vamos lá. Lê devagar. A empresa negocia bem, chamou você como seu melhor negociador, então você já estava na empresa, tá? Com grande experiência nessa área para coordenar a negociação para a aquisição de um gerador elétrico, que é fundamental para a organização. Então, aqui já tem um aspecto. Se eu fosse você, eu sublinhava isso ou anotava em algum lugar. Então, é fundamental para a organização. Uma coisa que a gente já falou várias vezes nas nossas aulas eu nunca posso dizer que eu preciso muito de alguma coisa, porque se eu disser que eu preciso muito de alguma coisa, eu estou na mão do vendedor. E vice-versa. O vendedor precisa muito vender, ele está na mão do comprador. Tá? E ele, sabendo disso, ele vai comprar, se o vendedor, né, falar que ele precisa vender, ele vai comprar por quanto ele quer. E da mesma forma, se ele precisa comprar, ele vai comprar por quanto o vendedor quer. Tá? Então, isso é bem claro para você. Ou seja, isso é uma coisa que você não poderia falar em hipótese nenhuma, que é algo fundamental para a organização. Tá? A empresa realizou recentemente, isso a gente já falou, inclusive na aula de revisão, na aula que a gente falou sobre isso, na aula de revisão a gente falou sobre isso. Tá? A revisão, então, eu frisei 2 vezes, pedi para o aluno responder, o aluno respondeu, eu frisei, então, tá? Esse daí ficou bem, sabe? Eu já tinha feito a prova, como eu falei para vocês, e eu frisei, para não ter dúvida. Né? A empresa realizou recentemente a venda antecipada de toda a sua produção, então ela já vendeu a produção. Só que, obviamente, ela ainda não entregou. Né? Sendo que tal fabricação depende. Então, tem 2 coisas. É fundamental para a organização e ela já se comprometeu a entregar uma coisa que ela só poderia entregar se ela tivesse aquele equipamento. Então, ela está em maior lençóis, que ela não tem... não tem... se ela abrir isso para o outro negociador, para o vendedor vai fazer o que ela quer, né? Principalmente sabendo que ele é o único na área e vai fazer o que ela... Ou seja, vai fazer o que ele quer em cima da empresa. Tá? Vai vender por quanto ele quer. É capaz de ele vender por 55 mil, vender acima do mercado. Tá? E aí ele disse, né, que o qual precisa chegar no máximo 5 dias antes, a fim de cumprir o prazo. Tem até a data.
Tem que entregar rápido. Então, não tenho muito tempo para pensar no que eu vou fazer. Eu tenho que fazer e decidir rápido. Não vou poder ficar marcando milhares de rodadas de negociação com a empresa. Tá? Aqui, pessoal, já tem uma estratégia meio que clara. Tá? Porque eu tenho um aspecto da minha negociação que é fundamental para a negociação, que eu não posso abrir. Se eu não posso abrir, é uma estratégia clara, né? É isolar, a estratégia isolar que está lá, a gente vai ver. Por quê? Eu estou isolando determinado aspecto fundamental da negociação que eu não posso passar para o outro negociador. Qual é esse aspecto? O fato de eu estar necessitando daquele bem, daquele item. Né? Então, isso é algo fundamental que eu não posso passar. Aí você vai dizer, professor, eu não lembrei do isolar. Então, qual outra coisa? Por exemplo, num desespero, tá? Poderia ser aceito duas outras estratégias. A certa seria isolar, mas no desespero poderia ser o slicing, por quê? Você guarda essa informação como a última coisa que você vai falar. Se você não fechar a negociação, por exemplo, o cara fala assim, não, esse aqui eu não posso vender, mas eu posso, você espera 10 dias que eu te dou outro. Aí você fala, não, eu não posso esperar 5 dias, eu não posso esperar além de 5 dias, porque eu tenho uma remessa para entregar, etc. Mas você usa esse ponto como o último ponto que você vai falar. Por quê? Se você falar logo no início, se você usar a estratégia do cobertor, você está na mão do cara. Então, cobertor é a única estratégia que você não podia usar de jeito nenhum. Cobertor você não podia usar de forma alguma. Você podia usar o slice e deixar essa informação para falar no final, se o cara não fosse entregar o bem na hora que você queria. Então, poderia usar, eu até digo que você poderia usar a isolar e o slicing, as duas juntas, porque o slicing, a forma que você iria. Ou a surpresa também, que é a mesma coisa, ou seja, eu estou o tempo todo falando de uma forma, no final eu solto isso. Então, o slicing e a surpresa seriam aceitáveis, tá? Mas o ideal seria você colocar isolar. Teve um aluno que eu corrigi e colocou. Beleza. Alguns outros alunos, né, colocaram a surpresa e colocaram também o slicing. Esses que botaram, eu também considero certo. Por quê? Porque o cara pode fazer isso, ele pode ir falando várias coisas, no final, não vai entregar quando eu quero, ele vai e joga. Já está meio que fechado o preço, fechado as outras coisas, ele vira e fala assim, olha, já que a gente já fechou o preço, já fechou isso, pois é, eu preciso disso em 5 dias. Dá para você fornecer esse troço para o teu outro comprador daqui a 10 dias e fornecer para mim em 5, porque eu preciso agora. Se você não puder me dar, eu vou ter que fechar com o outro. Mas você não precisa abrir, que você está desesperado, né? Você vai abrir, eu preciso disso agora, com 5 dias, nem eu tenho muito detalhe. Você vai fazer isso no slice, tá? Só no finalzinho que você fala isso, se for necessário. O ideal é que você nem fale, tá? Ou o cobertor, você também guarda se fechar antes, né? Perdão, cobertor não, é surpresa. Cobertor você não pode usar. Cobertor você entrega tudo, joga para o cara fala assim, opa, está na minha mão, vou fazer o preço que eu quero. Tá? Então, o cobertor não poderia ser, tá? Então, esse aqui, só para você dizer, seria o isolar, que é o mais correto, tá? Ou então, né, o slice ou a surpresa, tá? Poderia ser um dos três, tá? Se bem que a correta mesmo seria o isolar, tá certo? Então, vamos lá. Sabendo que esse equipamento é comercializado no mercado normalmente por 50 mil, pessoal, olha só, 50 mil ele não quer pagar isso, é o preço de mercado. Ou seja, para 50 mil eu não vou negociar. Eu pago, compro na loja ali, vou lá na empresa lá que vende isso, na empresa de material elétrico, vou lá e compro. Mas não é isso que eu quero negociar, porque esse preço eu não posso pagar, eu não quero pagar, senão inviabiliza o meu negócio. Tá? Então, por conta disso, o que eu fiz? Eu não aceito isso, eu vou e continuo, sigo. Tá? Eu não quero pagar isso, então esse preço aqui não vai nem entrar na minha negociação. Tá? Esse eu já pago no mercado, então não vou negociar por causa disso. Tá? Porém, a empresa gostaria de pagar uma quantia de 35, ou seja, isso aqui é quanto ela quer, o alvo dela. Se é o alvo, isso aqui é a Mapan. Tá? A maioria dos alunos colocou certo, sem problema nenhum. A maioria que eu já corrigi até agora colocou certo. É o valor-alvo da negociação. Então, até aqui já está aqui, para ninguém ter dúvida. O valor-alvo é a Mapan, por esse equipamento. Dessa forma, a organização precisaria negociar diretamente com o único fornecedor daquela localidade. Esse cara aqui, ele é o atacadista, né? Por exemplo. Porque se eu tenho um preço de mercado que é acima desse cara aqui, esse cara provavelmente é o que vende para a loja, né, que a loja vende por 50 mil. Então, eu vou negociar diretamente com o atacadista. Por exemplo, dando um exemplo que seria num caso real. Tá? Esse caso aí é um caso real. Eu peguei um caso real e adaptei para você entender. Tá?
Normalmente, meus estudos de casos são assim. Eu pego casos reais que aconteceram, tu muda o nome das pessoas e das empresas, tá? E dos objetos de negociação, para você poder, né, ver num caso real como é que é. Então, um caso real mesmo, aconteceu isso de verdade. Tá? Até os valores são próximos do que aconteceu. Observados tais aspectos, você, negociador, resolve agendar uma reunião prévia com a alta administração para verificar. Então, primeiro eu fiz o meu planejamento, está vendo? Eu vou levar para a alta administração alguns dados que eu já coloquei e perguntar para eles, a gente pode fazer esse preço? Eu já levantei, por exemplo, que o valor é 50 mil. Então, esses dados aqui, eu já levantei. Eu vou pedir para a alta administração para confirmar, é isso mesmo? E aí, principal, eles vão te dizer o meu limite mínimo, o meu ponto de recuo, né, a minha máquina, às vezes eles dizem. Eles falam, olha, vou te dar X de margem de negociação. Esse caso é real, pessoal, estou contando algo que aconteceu efetivamente. Tá? Então, após grande discussão, devido à grande urgência, né, da necessidade urgente da aquisição do referido equipamento, o board, são os altos administradores, a alta gerência, decide a sua margem negocial em 5%. Então, o que acontece? O que é a margem negocial? É a MAPAN, né, menos isso aqui. Então, a margem negocial é o quê? De 35, né, a quanto? Qual é a margem negocial dele? Quanto é o... 40 mil. 35 a 40 mil. Exatamente, 35 a 40 mil. Esse 40 mil seria o quê? A máquina. A máquina, exatamente. Então, além disso, eles informam a você, o outro negociador, que tendo em vista o negócio de venda e produção, já ter sido realizado, de forma alguma poderia pagar. Então, esse aqui é o ponto de recuo. Ou seja, se eu falei de forma alguma, significa que nem com uma concessão, nem com uma moeda de troca, de forma nenhuma eu posso pagar mais de 42 mil. Então, esse é o meu ponto de recuo. Ou seja, 42 mil está fora de questão. Se me oferecerem 42 mil, eu não aceito. Se oferecer 41, eu não aceito. Ou seja, por quê? Perdão, 41, não, 43, né? Eu não aceito. Por quê? Porque vai estar acima do que eu falei. Aquilo ali é o mínimo que eu vou pagar. Não tem jeito. Não tem jeito. Não posso pagar... o máximo que eu posso pagar é isso, perdão. Porque eu não posso pagar acima disso de jeito nenhum. Tá? Lembrando, né? O preço de mercado era 50 mil. Se eu pudesse pagar 50 mil, eu ia no mercado, eu não ia negociar com esse cara. Eu ia direto na loja lá e comprava. Né? Eu estou negociando com esse cara por quê? Porque esse cara é o cara que pode me vender mais barato. Vai me vender abaixo desses 42 mil. Com uma moeda de troca, né, acima da máquina e abaixo de 42 mil. Sem moeda de troca, entre nesse limite. Entre a MAPAN, né, ou acima ou abaixo da MAPAN, entre a MAPAN e a máquina. Tá? Então, você depois poderia ter prejuízo com a venda daquela produção já acordada, que depende do referido equipamento para ser produzida. Eu botei de uma forma bem clara, para não ter confusão. Então, botei até assim. Eu coloquei até dados a mais, tá? Eu caracterizei mais ainda. Se eu botasse da forma que realmente foi, talvez algum aluno tivesse dúvida. Então, o que eu fiz? Eu clarifiquei o máximo possível. Teve coisa que eu praticamente dei a resposta para você. A máquina eu dei, perdão, a MAPAN eu dei a resposta para você. E a máquina, de certa forma, também, porque é aquele valor, né? Mais esse. Lembra? Eu estou trabalhando com a visão comprador, não com a visão vendedor. Tá? Aí, após você realizar o planejamento, entra em contato a empresa fornecedora para agendar uma reunião com o negociador daquela organização e verifica que esse vendedor poderia atrasar um pouco o horário agendado para a reunião, pois estava com várias outras reuniões agendadas com o intuito de vender o último gerador. Então, já disse para você que você tem uma chance. Tá? Comprar que tem um cara, depois vai demorar mais de 10 dias para chegar. Acho que tem algum lugar que eu falo isso. Então, vai ferrar o teu prazo de entrega. Tá? Então, tem que pensar nisso. Tá? Teve alunos que eu achei excepcionais, que eu pedi um plano B, e teve aluno que botou plano B excelente, que eu gostei muito. Eu vou até citar alguns aí, vou te falar da resposta. Tá? Resultando no atraso da entrega previamente agendada com o importante cliente. Com base nessa situação relatada, complementando com as suas opiniões. Então, vai ter casos, viu, pessoal, que você vai lembrar do que a gente estudou e vai complementar com as suas opiniões, como, por exemplo, o plano B. Né? Então, isso aí tudo você tem que pensar. Então, realize um texto, o essencial é isso, comentando cada um dos aspectos do planejamento básico dessa negociação e, em sua resposta, escreva cada um dos itens que dizem respeito a esse tipo de planejamento que fariam parte da negociação em relação ao caso que foi narrado anteriormente, complementando, quando for o caso, com opiniões, ou seja, isso eu já repeti da outra, né, para você não esquecer, baseado nos aspectos anteriormente estudados dessa disciplina.
Em sua resposta, busque destacar. Algumas coisas aqui estão no planejamento básico, outras coisas não estão. Tá? Então, isso que é uma coisa. Eu pedi para você fazer um planejamento básico. O planejamento básico tem 6 itens que fazem parte deles. Só que, além dos 6 itens, eu estou destacando alguns que são fundamentais para a resposta da questão. Tá? Então, vamos lá. Quais as informações passaria ou não e que táticas usaria para buscar o fechamento do acordo favoravelmente? Aqui eu já estou dizendo, se você não vai passar determinadas informações, né, tem uma estratégia específica que fala sobre isso. Eu já dei até a dica aqui. Alguns pegaram, outros não pegaram. Tá? Quais seriam as suas margens? Isso aqui é fundamental. Se você errou aqui, eu não tenho como dar certo. Tá? Se você, até nos outros, você falou alguma coisa e tem a ver, mas aqui, se você falou alguma coisa errada disso, não tem como fazer nada, não tem como fazer nada, tá? Então, aqui você teria que ter acertado. A maioria acertou, que eu já corrigi, né? Além da proposta inicial e demais aspectos a serem realizados no processo de negociação, constante de planejamento básico. Então, você tem que dizer esse limite, inclusive o limite da tua primeira oferta. Qual seria a primeira oferta que ia fazer? A primeira oferta, como eu disse para você, acho que umas 3 vezes, não deve ser exatamente a Mapan. Por quê? Se for exatamente a Mapan, o valor que você vai conseguir vai ser abaixo dela. Então, no processo de negociação normal, não pode ser a Mapan. Quando o aluno colocou a Mapan, devido à urgência do caso, etc., eu considerei. Tá? Então, se o aluno definiu certo a Mapan e colocou a primeira oferta como Mapan, eu considerei isso certo. Apesar de, num processo real, não ser assim. Você vai sempre colocar um valor, tá, acima da Mapan, ou no caso dele, abaixo da Mapan. Por quê? Para poder atingir a Mapan. Tá? Então, se possível, imagine que concessões ou moedas de troca você poderia utilizar e se poderia aceitar, caso necessário, discutir novamente com a administração. Se achar necessário, então aqui eu já pedi também moedas de trocas que você possa aceitar ou oferecer, tá? Ou oferecer, né? Então, se você não colocou moeda de troca nem concessão, né, uma parte da questão você também não teria acertado. Tá? Se achar necessário, busque também informar sucintamente qual seria um possível plano B. Teve alunos que vieram com planos B maravilhosos, que eu gostei muito, né? Eu botei assim. A proposto utilizado caso não conseguisse efetivar. Então, pensa bem, o único fornecedor você não negocia. Plano B é possível. Vou negociar com um cara de outro estado, que eu falei que naquela localidade não tinha. Tá? Negociar com um cara de outro estado. Outro plano B, vou terceirizar o serviço. Vou passar para uma outra empresa fazer. Achei muito legal. Teve 2 alunos que fizeram, colocaram isso daí. Eu achei bacana mesmo. Vou terceirizar. Vou perder dinheiro terceirizando, mas é melhor perder dinheiro e atender do que não atender e perder o cliente. Então, é um plano B. Tipo assim, se tudo falhar, eu vou usar isso. Mas você tem que pensar no plano B, por quê? Porque é uma negociação de risco. Concorda? Se você não fechar com um único fornecedor, você tem que dar andamento. O que você vai fazer? Você vai ter que conseguir o equipamento de outra forma ou conseguir uma forma de realizar o serviço, né, de outra forma. Então, por isso você tem que pensar num plano B, como eu falei para vocês. Né? Então, vamos lá. Esse slide aqui era fundamental, não sei se você está vendo, que era os passos fundamentais de planejamento simples de uma negociação. Eu estou falando de planejamento básico, então esse slide aqui era o que você deveria seguir, e alguns alunos seguiram. Ou seja, colocaram cada um dos itens do planejamento. Inclusive, teve aluno que falou do raporte, falou de uma série de coisas. Então, o certo seria seguir todos esses itens. Você vai ver que o que está sendo pedido está incluído nesses itens. Eu não estou pedindo nada além, né? A não ser o plano B, mas o plano B estaria mais ou menos por aqui. E é porque o caso, né, além, então, por exemplo, você tem que pensar, se eu não fechar um negócio, o que eu tenho que fazer? Né? Porque foi colocado uma situação ruim da empresa que precisa ser ultrapassado caso o negociador falhe. Se você não pensar, o negociador pode falhar. É muito comum que isso aconteça às vezes. Tá? Então, o certo, vamos dizer, o 100, né? Até agora eu corrigi 2 alunos que fizeram isso. Eles colocaram cada um dos itens, explicaram cada um dos itens. É o mais certo. Mas, se você atendeu os itens que eu pedi, que estão aqui dentro, eu considerei grande parte da questão certa. Até em alguns casos, quando o cara foi... eu considerei a questão inteira certa. Tá? Então, vamos lá. Aí, esse aqui era fundamental você usar, mas em relação ao comprador, não em relação ao vendedor. Teve alguns alunos, muito poucos, que viram colocar em relação ao vendedor. Aí teve um erro lá.
definição de máquina, definição de Mapan, teve uns problemas aí, tá? Então, você teria que botar, porque, inclusive, eu citei, ó, em relação ao comprador. Foi citado na questão isso, tá? Foi citado várias vezes, para ninguém ter erro, né? Você é o negociador da parte que estava comprando a máquina, né? Então, vamos lá. E o terceiro e último são as estratégias de abordagens negociais, né? E tem essa, como eu falei para você, o isolar, que ela é fundamental, porque é isso aí, ela está praticamente a descrição. Aqui você busca isolar a questão que é essencial à outra parte. Se a outra parte souber que você está desesperado para comprar, você está na mão dela. Você vai pagar quanto ela quer, quanto ela te oferecer. Então você tem que isolar essa questão. Mas se você usou a surpresa, ou seja, você deixou aquela para a última coisa para usar, você foi a negociação toda de um jeito, e aí deu errado, né? Não saiu de jeito nenhum, aí você fala para o cara, ó, ou o cara fala para você, não, vou te entregar daqui a 10 dias. Você fala, não, pelo amor de Deus, você não pode me entregar daqui a 10 dias, porque eu estou com um problema assim, assim, assim para resolver. Ou você diz, eu preciso que a máquina chegue em 5 dias, senão vai me atrasar. Pronto, basta falar isso. Então, é uma surpresa, porque o cara, de repente, pensou em te entregar a máquina depois e você colocou. Então, poderia usar essa? Poderia. A mais certa é isolar, mas poderia usar. E poderia usar, né, aquela que a gente fala, né? Até botei aqui, o slicing, né? Como eu falei, porque você está aos poucos falando as coisas, deixou isso aí para falar por último. Tipo assim, se não conseguiu atingir todos os seus objetivos, eu usei essa para atingir o objetivo. Mas, volto a dizer, a estratégia mais correta a esse caso seria isolar. Teve, acho que um aluno, 2 alunos colocaram a estratégia correta, né? A maioria colocou o slicing e a surpresa eu vou considerar como correto do mesmo jeito, tá? Como eu falei, por quê? Porque tem a ver. Eu só não posso usar o cobertor está errado, tá? O cobertor disse tudo para ele, olha, eu estou necessitado desse produto, não adianta, eu estou desesperado. Aí o que o cara fala? Está desesperado, tu vai pagar 49 mil. Entendeu? Está um pouco abaixo do mercado, vai pagar 49 mil. Você está desesperado, só eu que forneço, a raça está na minha mão. Entendeu? Então, essa era a única que eu não podia usar de jeito nenhum. Tá? O cobertor, tá vendo? O negociador revela tudo do que pretende obter de uma única vez. Se eu revelar tudo, eu estou na mão do cara. Então, essa era a única que eu não podia usar. Tá? Isso até a gente falou na recapitulação, eu comentei com vocês. Olha, o cara não pode entregar, até dei um exemplo, o cara não pode entregar tudo, senão ele está em mal. Eu até comentei um exemplo, até pensando na prova, para ajudar o aluno, né? Que quem prestou atenção entendeu e fez certo. Tá? A maioria fez. Mas... Então, pessoal, vou dar uma resposta. Tá? Volto a dizer para você, não precisa ser exatamente igual a essa. Tá? Se você entendeu, colocou mais ou menos, só a questão das margens é que tem que ser exatamente igual. E, claro, essas 3 estratégias. Se você usou qualquer outra estratégia diferente, aquele aspecto da questão está errado. É claro que eu vou considerar o que está certo. Tá? Não vou considerar o que estiver errado. Se você botou errado, eu não posso considerar errado. Por exemplo, você errou uma das margens, errou a máquina ou errou a Mapan. Você não vou te dar os 40. Né? Isso aí pode falar aí. Já passou do horário, quem quiser colocar presente, pode colocar presente, tá, pessoal? Então, 11h16 até os 11h20, tá? Então, eu vou ler para você uma resposta possível, né? A ideia é que a sua esteja de acordo. O planejamento básico inicia-se com a definição do que vai se expor ao outro negociante. Então, estou até citando um pouquinho que como é, né? Isso é a argumentação do comprador. Iniciando-se com o raporte, alguns alunos botaram, vários alunos acho que botaram, e aspectos técnicos quanto ao produto e à compra. Né? Então, você vai pedir, eu preciso de um gerador assim, 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 que faça isso. Você não vai dizer, eu quero uma marca... Às vezes você vai dizer, eu quero um gerador da marca tal, que me atende. Né? Pode dizer isso. Já em relação à perspectiva do vendedor, ocorre a primeira oferta, abaixo da Mapan. Então, por exemplo, a ideia, né, é que o cara chegue assim, ele vai chegar e vai... Perdão, aqui eu botei aqui a perspectiva do comprador. Tá? Espera aí, só um instantinho. Na perspectiva do comprador. Tá? Vamos lá. Mas se alguém colocou comprador, mas se colocou o resto certo, como eu falei, eu me baseei na resposta de um aluno. Tá? E tirou 10 nessa questão. Aí tinha umas coisinhas diferentes aí tudo bem. Né? Então, vamos lá. Em relação à perspectiva do comprador, ocorre a primeira oferta abaixo da Mapan. Se você colocou vendedor, mas colocou, e esse foi o caso desse aluno, tá? Colocou abaixo da Mapan, está certo. Tá? Que é a perspectiva do comprador. Tá? Como eu falei, eu peguei uma resposta de um aluno e adaptei. Por isso está a vendedora aí.
Além disso, ele errou, no caso, falar que é vendedor, porque a perspectiva é do comprador. Tá? Mas como ele botou abaixo da Mapan, é a perspectiva do comprador e não do vendedor. Além disso, devido... eu não posso dizer, viu? Eu sou um cara discreto, eu não vou dizer de quem é. Mas quem reconhecer a sua questão saiba que você acertou a questão toda, recebeu 40 aí, tá? Quem reconhecer já sabe que está nessa situação, tá? Quem reconhecer a sua questão foi o aluno que tirou 40 nessa, foi um dos alunos que tirou 40 nessa, que acertou a questão toda, tá? Então, já teve um aluno aí que já se reconheceu. Né? Quando vai ver a nota, você vai ver se é você ou não. Depois eu não vou falar para não expor, tá legal? Beleza, então deve-se utilizar a abordagem, estratégia negocial, isolar, né? E dependendo do outro negociador, adicionalmente, mas aí eu estou aceitando também, pode-se usar o fatiar, né? Não chegando direto aos seus limites, ou a surpresa, fixando determinados valores abaixo, mas mais ao final propondo a sua Mapan. Tá? Após isso, a exposição, vamos mais rápido um pouquinho para a gente terminar de falar dessa questão. Os negociadores clarificando o que deseja com a negociação será omitido propositalmente pelo negociador que sua produção e sucesso das vendas precisa daquele equipamento, pois se isso ocorrer, o vendedor provavelmente irá manter o preço mais alto devido à empresa necessitar do bem. Tá? Depois do planejamento, você deve definir os valores de margem de negociação, estudando qual seria o primeiro lance do comprador. Aqui tem uma sugestão. Tá? A ideia é que esse lance, né, ele tem que ser abaixo da Mapan, porque se você der a Mapan, tá, o que vai acontecer? A tua negociação vai fechar abaixo disso, não vai fechar com isso. Tá? Então, só para você entender, mesmo se você use cobertor, a ideia é que você coloque um valor um pouquinho abaixo da Mapan, podia ser 34 mil, 33 mil, tá? Se algum aluno botou, eu vou considerar, mas o certo seria abaixo da Mapan. Se botou a Mapan, eu até vou considerar, mas você fique sabendo que o certo seria abaixo dela, senão você vai fechar abaixo da Mapan. Devemos se colocar no lugar da outra parte, a fim de não ofender. Então, assim, eu não poderia botar aqui, eu quero 20 mil, vou pagar 20 mil, porque é um valor que, assim, muito menos que a metade do valor do negócio no mercado, então seria um valor até inadequado para você fazer, o cara vai até embora, e se retira, vai embora, entendeu? O negociador definirá a sua Mapan, a máquina, né, que aqui estão os valores, tá vendo? A Mapan foi 35, a máquina 40, o ponto de recuo 42. Então, esses valores, se você errou, eu não vou poder considerar a tua questão como certa, tá? Vou considerar o que estiver certo na tua questão. A penúltima fase é a definição de possíveis concessões ou moeda de troca, e aí se planejar quais concessões podem se oferecer e quais poderiam ser aceitáveis. Aí tem exemplo, que alguns alunos colocaram, outros não. Pagamento a prazo, transporte da máquina, né? Seria uma concessão. Uma moeda de troca, custo de operação da máquina, que a empresa aceitaria, a empresa compradora aceitaria da outra empresa, espaço de exposição num evento, num ponto de venda, alguma coisa assim. Porém, não há negócio se o valor for igual ou superior a 42 mil, que é um ponto de recuo mínimo do comprador. Tá? Outra coisa, né, a questão de definir qual o local ideal da negociação é o último item lá do planejamento básico, enaltecendo a importância da empresa, os clientes, negociadores, prêmios, certificados ISO. Durante a negociação, o negociador deverá sentar-se à frente do outro negociador, se possível, e realizar anotações quanto aos pontos-chave, lances fornecidos e valores, benefícios e concessões fornecidos. Citar esses pontos importantes ao final, conduzindo para o fechamento. Caso não feche, poderá criar um plano alternativo, né? Utilizar os dados para negociar com outro fornecedor de outra localidade mais distante, seria um desses planos. Seria você tentar comprar, você tentar terceirizar, né? Vou terceirizar essa produção para pelo menos tirar daquele... Então, quer dizer, a ideia é pensar em outra coisa, caso você não feche com o negociador. Alguns alunos comentaram coisas bastante interessantes, né? Estou comentando algumas delas. Então, foi muito legal. Pessoal, a gente vai ficando por aqui, né? Nosso tempo, infelizmente, terminou.